Caso 5, estou com um paciente de 52 anos que vem para avaliação pré-operatória, está em programação de realizar extração de molar, né? O paciente é portador de hipertensão, tem história também de prolapso mitral, traz até um eco que fez um ano atrás que vai me mostrar daqui a pouco. Assintomático, sobe 3 lances de escada para chegar no trabalho de boa. Tem esse eco aí de 7 meses atrás que mostra um refluxo mitral moderado secundário a prolapso de folheto posterior da mitral. Está usando clortalidona, 25 mg por dia por causa da hipertensão. PA na consulta 136/80. E realmente tem um sopro regurgitativo em foco mitral, 2 cruzes em 6, uma ABU um pouco diminuída, o sopro irradia para a parte anterior do tórax, bem típico de prolapso mesmo. É eletro com sobrecarga de ventrículo esquerdo e no encaminhamento o odonto pergunta, né, se o paciente pode realizar o procedimento e pergunta especificamente se ele pode usar vasoconstrictor na anestesia do paciente. Como é que eu vou avaliar esse caso de forma sistematizada? E EBA, né? Mesma coisa de sempre. Então, e isquemia? Será que eu tenho que pedir prova de isquemia para esse paciente? Uma regra geral é o seguinte: paciente assintomático vai para um procedimento de baixo risco, né? Que é o caso, né? Procedimento odontológico, né? Enfim, o paciente faz e volta para casa no mesmo dia. Você não vai pedir prova de isquemia, certo? A regra é essa. Mas vamos só praticar, né? Se a gente fosse para a diretriz americana, por exemplo, só para variar um pouquinho, a cirurgia de emergência, se fosse, eu não iria pedir exame. Não é de emergência. O paciente tem doença cardiovascular grave, como IC descompensada, síndrome coronariana aguda nos últimos 2 meses, angina, os mínimos esforços. Não tem. Se fosse, eu ia ter que adiar a cirurgia e estabilizar o coração do paciente antes, né? O risco perioperatório é menor do que 1%? Se for, acabou, não vou pedir exame nenhum adicional. Como é que eu faço para saber se é menor do que 1%? Eu calculo os scores, né? Por exemplo, o Lee, enfim. Se o Lee é de baixo risco, o paciente tem um risco menor do que 1%, por exemplo. Se não, a capacidade funcional do paciente é boa, acima de 4 metros, ele sobe 3 andares de escada, sendo, acabou, não vou pedir para isquemia. Acabou, não vou pedir. Não, a capacidade funcional é baixa. A prova isquêmica vai mudar a conduta? Aí você pode pensar, aqui o paciente já para logo lá em cima, né? Então, se eu fosse ver esse paciente, ele primeiro tem um Lee de baixo risco, ele não presta critério nenhum, não tem coronariopatia, não tem insuficiência cardíaca, não tem diabetes insulina independente, não tem nada, 0 no Lee, ou seja, baixo risco. Mesmo que ele tivesse 2 fatores de Lee, como ele tem baixa capacidade funcional, não pediria prova de isquemia nenhuma. Então, aqui resolvido. Estatina, o paciente não está usando, né? É procedimento odontológico também, não tem nenhuma evidência que estatina aí vai ajudar alguma coisa e tal. Profilaxia de endocardite, tem indicação? Vamos ver. Então, seguindo a diretriz brasileira, né? O paciente vai ser submetido a um procedimento de alto risco, né? Que é procedimento dentário em que há lesão de mucosa. Mas ele não é um paciente de alto risco de endocardite grave, né? Ele não tem endocardite prévia, não tem prótese vulvar, não tem valvopatia pós-transplante, nem tem cardiopatia congênita complexa. Mas, quando a gente vem para cá, ele é classificado como paciente moderado risco de endocardite. Por quê? Porque ele tem outras valvopatias, né? Ou seja, ele tem insuficiência mitral moderada por um prolapso. A diretriz deixa claro, prolapso com insuficiência moderada ou importante tem indicação de profilaxia. Então, é aquele negócio, né? Pela diretriz, quando você junta um amarelo com o verde, tem uma indicação 2A, ou seja, é para usar profilaxia para endocardite, sim. Que esquema eu vou prescrever? Lembrar aquilo, né? Como é um procedimento dentário, a tendência é você prescrever amoxicilina. Sempre perguntar se o paciente tem alergia à penicilina. Caso tenha, você vai ter que passar clinda, clarito, ácido, tem várias opções. Mas não, aqui é amoxicilina mesmo, comprimido de 500 mg, a gente faz 4 comprimidos 1 hora antes, mais ou menos, do procedimento. Então, endocardite resolvida. Metabloqueador tem indicação? Não tem. Antiagregante tem indicação? Não tem. Anticoagulante, procedimento dentário, né? Mínimo risco, também não vai ter indicação de você fazer coisa profilática. Enfim, chega lá, tira o dente, 20, 30 minutos, acabou, não precisa de nada. Em relação ao vasoconstrictor, posso usar ou não posso? Lembrar o que a gente viu na aula, né? O vasoconstrictor, qual é a lógica de usar o vasoconstrictor? É porque na hora que causa a vasoconstrição, ele segura o anestésico ali mais tempo e aí a analgesia dura mais tempo, né? É mais eficaz. Vem nesses tubetezinhos, né? Que é a combinação de lidocaína a 2% com epinefrina 1 para 100 mil, né? Então, o que as diretrizes dizem é o seguinte, que você pode usar de 2 a 3 tubetes desse no paciente cardiopata, né? O cardiopata era principalmente hipertenso, né? Mais uma vez, não entrava paciente com arritmia complexa, síndrome coronariana aguda recente, realmente não entrava, né?
Deixar de usar vasoconstritor traz desvantagens, né? Na hora que a analgesia não é adequada, o paciente pode fazer estímulo adrenérgico, hipertensão, taquicardia, é ruim. Como é que ficaria a conclusão desse pré-operatório? Resumindo, paciente de baixo risco de complicações cardiovasculares pré-operatórias, sem necessidade de outros exames antes da cirurgia. Como é portador de prolapso valvo mitral com refluxo moderado, orienta o uso de amoxicilina 2 gramas via oral, uma hora antes do procedimento. E pode usar, sim, 2 a 3 tubetes de lidocaína 2%, associada a epinefrina 1 para 100 mil, para analgesia adequada. Pronto. Totalmente claro, cristalino para o odontologista, o paciente fica tranquilo.